Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui para mais um encontro, né, da nossa jornada para a vida. A gente está muito feliz de estar dando continuidade à nossa jornada e agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? Então, nossa jornada para a vida, ela é composta da websérie que já está disponível, né, nosso canal do YouTube. A gente teve uma formação e agora nós estamos na fase do encontros. Então, a gente está essa semana toda conversando sobre todos os temas que estão lá disponíveis na websérie e disponíveis também no nosso aplicativo. Quem não baixou ainda, baixa lá, porque tem muito material lá para todo mundo, né? Então, é uma realização nossa da Rede de Longevidade, que tem toda uma equipe aí que trabalhou com muito carinho, né, com o professor e a equipe interna da rede, para disponibilizar para vocês tudo isso. A gente conta com o patrocínio da ELO, o fomento do Fundo Municipal do Idoso, da Prefeitura de Belo Horizonte, e o apoio do Grupo Mulheres do Brasil, que está sempre com a gente, né? E aí, a nossa programação de hoje, então, como todos os dias, a gente tem essa abertura, né? Para, inclusive, falar para vocês, para acessar o nosso material. E hoje a gente vai conversar com a Eliane, que esteve conosco em todos os encontros até agora, fez perguntas, fez comentários, então vocês já conhecem a Eliane, né? E aí eu vou apresentá-la aqui com a mini bio, né? É uma profissional com mais de 35 anos de experiência em recursos humanos, é pedagoga, consultora de gestão e carreiras, cofundadora do canal Longe Talks e sócia-diretora da UB Pontes e Conexões. Se eu tiver falado algum nome errado, a Eliane me corrige, né? E aí, pessoal, a Eliane vai conversar com a gente hoje sobre propósito. Então, ela vai falar um pouquinho o tema dela, né? E depois a gente faz o mesmo esquema de todos os dias. Vocês abrem os microfones, podem se manifestar no chat, e hoje é mais uma conversa e uma troca de experiência que até aqui tem sido muito rica, né? Então, boa tarde, Eliane, bem-vinda. Fala para nós um pouquinho do propósito, Eliane. Oi, boa tarde a todos, sabe? É muito bom estar com vocês todos aqui hoje, né? Essas pessoas tão queridas que, no fim, já fazem parte desse meu mundo durante toda a formação e todo o encontro, né? Que eu fico nos dois lados. Eu estou ali como uma pessoa que divide com vocês alguma coisa que eu estou conhecendo e também como está aprendendo. Então, eu estou aqui muito como a Helena, né, Helena? Da gente estar junto nesses dois lugares. E eu queria, né? Eu pensei hoje assim, o que a gente vai trazer para falar um pouquinho sobre esse tema propósito, né? É uma coisa assim que me mexeu muito nesses últimos anos. E aí eu comecei a ouvir histórias de vocês durante esses encontros, depoimentos inspiradores, né? Apaixonados mesmo, depoimentos com emoção, né? Dessas experiências que vocês contaram a cada encontro, a cada todo o período da formação. E aí eu fiquei pensando, como é que meu tema, propósito, né, entra nisso tudo, né? O propósito passa por todos os temas que a gente viu durante todos esses encontros, né? Ele passa todos os temas que a gente viu na formação, que a gente pôde ter o prazer de conversar um pouquinho sobre ele. Por quê? Porque a gente viu sobre estilo de vida, a gente viu um pouco sobre a nova forma de morar, um pouco sobre a nossa forma de ver esse novo envelhecimento. E aí, né, como é que a gente equilibra esse propósito, né? E o que é o propósito? É a gente pôr em prática exatamente aquilo que a gente ama fazer, o que nos move, né? O que nos torna, o que nos faz levantar todas as manhãs. Quais são aquelas motivações que nos fazem levantar todas as manhãs? O que nos move?
E isso a gente consegue colocar em prática quando a gente pensa nessa nova forma da gente ter uma qualidade de vida, nessa nova forma da gente ir caminhando nessa nossa longevidade, né? Então, eu perguntei assim, nossa, trazer sobre propósito é a gente falar um pouquinho do que, de repente, a Iris trouxe do que ela tem feito com tanto amor, né, colocado, o senhor Hiroshiro. E aí, senhor Hiroshiro, eu vou até convidar e falar um pouquinho que a gente tem lá, vão lá no aplicativo e olhem, quando eu fui ler muito sobre propósito, até fui me redescobrir, né? Porque eu acho que o propósito a gente vai mudando em várias fases da nossa vida, né? Eu fui mudando. E aí, quando eu fui ver sobre propósito, eu fui estudar sobre o Ikigai, né? Que é uma filosofia japonesa que fala exatamente sobre isso, como a gente move, o que nos move, né? E o que faz a gente levantar e amar, né? E aí eu fiquei lembrando de que todo mundo que participou do Pra Vida, de alguma maneira, trouxe o seu propósito aqui. É na hora que a Helena fala do cuidado com os netos, que a Iris fala sobre como ela está vivendo esse envelhecimento, sobre como, né, o Elvio está aprendendo para descobrir um novo propósito dentro da longevidade. Eu vou, talvez aqui, às vezes eu tenho algumas pequenas falhas, mas elas fazem parte desse processo, né? E aí tem os nomes, eu me lembro muito de todos os exemplos, né? Daqueles exemplos da mãe, né? Que teve aqui aos 83 anos e que o que ela gosta, do cuidado com o sono que algumas pessoas tiveram, da relação, né, que a Natália trouxe com os netos, a própria Paula falando, é uma pessoa que colocou no chat que ela estava descendo e subindo escada. Então, quando a gente fala de propósito, é falar daquilo que a gente ama fazer, equilibrando com esses pilares da longevidade. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem aplicado um pouquinho desse propósito, às vezes até sem perceber, nessas práticas que a gente está fazendo até aqui. Então, isso é o propósito. É a gente se perceber dentro dessa linha toda e ver que a gente está fazendo o equilíbrio entre isso, né? Convido depois a vocês a lerem um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria conversar, né, sobre esses propósitos, né? Que hoje eu tenho cada vez mais claro, em cada momento da vida, a gente vai mudando um pouquinho, né? Eu estava conversando com a Jéssica, se me permite, com a Paula, lá no BEC antes, né? E a gente estava falando que a pandemia me trouxe outros propósitos também. Hoje eu estou lá no interior, descobrindo uma nova vida, né? Fazendo esse equilíbrio. E aí meu propósito mudou nesse olhar. Então, eu deixo aqui agora, viu, Paula, para a gente ver com vocês mais e cada um colocar mais sobre essa coisa da construção do nosso propósito. Obrigada, Eliane. E eu acho tão bacana assim, que parece, quando a gente vai falar de propósito, parece que é uma coisa grande, né? Que a gente tem que descobrir e que é difícil descobrir. E, na verdade, depende do momento de vida que a gente está, na fase de vida que a gente está. Cada momento vai ter um propósito, né? E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando aqui, fiquei pensando, gente, podem ser coisas tão simples como você citou o relato das pessoas aqui dessa semana, né? O propósito de fazer exercício físico, propósito de ter o dia da avó, propósito de falar, hoje eu vou, toda semana eu vou dedicar um tempo para mim. Isso é propósito, né? Então, não é nada muito grande, né, Eliane? Então, é acessível a todo mundo. Qualquer um pode ter um propósito, assim, e vários propósitos, né? E eles podem mudar, né? Muito legal isso que você traz, porque fica parecendo que o propósito é uma coisa muito acima da gente, né? E não é. E ele permeia tudo, né, Paula? Ele permeia
todos esses movimentos que a gente faz na nossa vida, na nossa rotina. Eu acho que isso é importante, né? Com certeza. Diga, Helena. Vamos lá, eu vou começar aqui essa reflexão aí, enquanto o pessoal vai animando aí, fazendo as perguntas. Eliane, eu fico pensando assim, primeiro eu queria falar 2 pontos. Primeiro, essa questão do propósito, né, que como é importante a gente ter um propósito na vida. E eu penso que a gente tem um propósito maior, mais amplo, né, que tem muito a ver com a nossa missão aqui nessa vida, né? Eu acredito muito nisso, né? Cada um de nós aqui, a gente não veio aqui à toa. A gente tem aqui uma grande missão, né? Então tem um propósito maior e esse propósito maior aí ele desce aí em cada âmbito da nossa vida, eu enquanto trabalhadora, eu enquanto estudante, eu enquanto mãe, enquanto avó, a gente tem, vamos colocar aí, mini propósitos aí, né? Mas é muito bom. Então, a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, eu tenho uma irmã, por exemplo, que ela ficou deficiente visual, mas mesmo antes de ficar deficiente visual, agora piorou, ela não tem propósito nenhum. Aí, isso me dá uma tristeza tão grande quando eu vejo alguém, assim, eu estou citando o exemplo da minha irmã, porque é de dentro da família, é de dentro de casa, né? Mas tem outras pessoas fora também que parece que está esperando, assim, acorda e deita esperando a morte chegar. E isso é muito triste você ver isso. Queria que você comentasse um pouquinho, assim, essas pessoas, né, que acham que não aposentou e que está lá e que tem que ficar lá dentro de casa e não fazer nada, absolutamente nada, para mudar esse ritmo. A gente sabe que tem muita gente assim, né? E há uma outra coisa também que eu queria que você comentasse, mas claro que se tiver perguntas aí na frente, Paula, você passa, é vinculando esse propósito ao projeto de vida, né? Porque o propósito nos gera um projeto de vida. Eu antes de ser idosa, né? Hoje eu estou com 62 anos, aí eu estou amando, gente, eu estou amando ser idosa. Estou amando essa fase da minha vida. Mas como eu amei também outras fases da minha vida também, né? Que eu acho que toda fase da vida é importante. Mas, por exemplo, uma coisa que eu percebi que eu mudei, Eliane, era que antes, quando eu tinha 20, 30 anos, 40 anos, até 40 anos, eu fazia projetos de vida mais a longo prazo, sabe? Então, por exemplo, meu último projeto a longo prazo, quando eu tinha 40, eu fiz um projeto de estudo até 50, para 10 anos. Agora, hoje, eu já faço meu projeto de vida para 6 meses. Aí eu queria também, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim, do bacana de fazer propósito, mas é legal fazer, e isso, pela sua experiência, tem a ver com essa idade que eu estou vivendo, assim, as pessoas nessa idade, elas procuram fazer projetos de vida a curto prazo? Comenta aí para a gente. Olha, nossa, Helena, você me trouxe aqui uma riqueza, né? De coisas que a gente vai refletir, com certeza as pessoas também vão se identificar. O primeiro é quando a gente fala nesse propósito maior que você falou, de missão, ele tem muito a ver com o legado que a gente quer deixar, né? E esse legado tem tudo a ver com toda a nossa existência, e ela não tem idade, né? Ela vai nascendo e se construindo com a gente nesse legado, nessa missão. Aí depois a gente vem para baixo que você trouxe sobre aqueles mini propósitos, porque às vezes a gente fica, né, pensando nossa missão, nosso legado, e esquece que ele se constrói a cada dia, né? Ele tem a missão maior, mas ele, para se construir, ele é feito dos mini propósitos, daquilo que a gente pode fazer na nossa rotina, no nosso dia, equilibrando o nosso propósito, as nossas ações, que eu acho que é isso que traz a riqueza, né? Daquilo que é muito maior. E aí você trouxe duas coisas muito importantes. A experiência que você está tendo com a sua irmã,
né? Que eu acho que assim, a gente passa isso dentro da minha família, eu tenho, e com certeza a gente conhece também outras pessoas assim. E eu fico pensando, aí, quando a gente está falando, eu estou falando até para profissionais, né? E os profissionais que somos nós mesmos, porque às vezes a gente tem esse papel em casa, né? De como a gente faz para ajudar, né, essas pessoas. E eu acho que é através da conversa, quando a gente descobre, faz a pessoa perceber que é nas mínimas coisas que ela está usando aquela pequena força que ela tem, aquele pequeno olhar de gostar para alguma coisa. Então, às vezes, na própria rotina dela, ela descobrir que dentro daquela rotina dela tem alguma coisa ali que ela com certeza está fazendo e que as outras coisas abafam, mas que ela está fazendo uma pequena coisa que ela está fazendo com vontade. E em cima dessa pequena rotina, essa pequena atividade, essa pequenininha, aí a gente puxa o fio, o novelo. E talvez assim a gente consiga trazer a pessoa a sair daquilo um pouco que a Paula falou, da gente achar que a gente precisa ter coisas muito grandes, né? A gente precisa ter coisas que nos façam bem. E, às vezes, o fazer bem não é o fazer bem que é para o outro. A pessoa precisa descobrir que às vezes, aquele pedacinho pequenininho é o fazer bem para mim, né? Então, eu digo isso. Talvez numa conversa, às vezes, descobrir que ela olha para um quadro, que ela gosta de olhar talvez para o sol, que ela talvez goste de ficar, como disse a Flávia, né? Ontem, ficar perto da janela. Então, talvez ir descobrindo, né? Dentre essas coisas, e ir puxando esse novelo. Isso daí eu acho que serve para nós todos, né? Enquanto estando perto de pessoas que a gente pode ajudar. Né? Tanto a gente no lado profissional. Uma outra coisa que você trouxe que eu achei muito lindo, e aí eu vou compartilhar muito com você, é o que os 62 anos me trouxe. Né? O que ele traz para a gente? Ele traz para a gente esse olhar realmente de... Eu me lembro exatamente disso, que aos 20 eu programava o que eu ia fazer aos 30, aos 40, aos 50, e aí eu ia... Hoje não. Eu não deixo de me programar, só que eu me programo dentro das coisas que estão ali à minha frente, das coisas que eu posso fazer. Então, daí essa importância da gente ver nessa nossa rotina o que a gente pode fazer. Então, é bem isso. Na pandemia, eu fui lá e falei, espera aí, eu não vou esperar a pandemia acabar para eu estudar isso. Aí fui lá e entrei numa pós-graduação. Hoje, também aos 62 anos, né, a gente se permite gostar dessa nova fase, assim como a gente gostou das outras, né? E eu quero gostar das próximas também, né? Ela faz parte, acho que eu... Acho que a Eliane travou, né, gente? Travou, né, Jéssica? Sim. Enquanto ela não volta, só registrar aqui a presença da Michele. Ela não está de câmera aberta, não, mas ela está nos acompanhando, porque hoje o dia dela está lotado. Estou aqui, gente, estou ouvindo tudo, só que eu estou em trânsito, então a imagem está ruim, mas estou ouvindo tudo. Então, ela está aqui nos acompanhando, viu, gente? É porque o dia dela hoje está uma loucura. Então, a gente vai caminhando aqui com a Michele junto com a gente. Enquanto a Eliane continua lá fora do ar... está voltando. Ela já tinha avisado que talvez ela tivesse algum problema. Eu avisei. Agora eu vou entrar pelo celular, me desculpem, que deu algum problema, mas a gente também, na nossa experiência, a gente tem um plano B, né? E o plano B era eu estar ligada ao celular, então eu entrei. Né? Me desculpem aí, mas eu estava falando exatamente isso, né? Nessa possibilidade, né, Helena, de aos 62 anos a gente ter esse olhar, para esse olhar que é o aqui e agora. Então, eu tenho aprendido muito com isso, que
eu não deixo mais para dizer para o meu filho que eu amo naquele momento. Eu não deixo mais eu programo as coisas, eu continuo praticando, mas sempre naquele período que o meu campo de visão consegue ver, né? Então, vamos fazê-lo aqui agora. Era mais ou menos isso, Helena. Não sei se eu consegui falar tanto, porque você foi de uma... Não, conseguiu sim. Muito obrigada, Eliane. Obrigada. Muito legal, Eliane. Obrigada, viu? Iris, você pediu para falar, Iris? Abre seu microfone. Boa tarde. Tá fechado ainda. Depois é seu Yoshiro. A Jéssica falou que eu ando meio caladinha, né? De fato. Falei, tô com saudade. Pois é. Então, ontem eu não assisti a primeira parte porque eu estava muito indisposta, eu assisti só a segunda, mas já assisti a primeira para colocar em dia, em ordem. Eu queria comentar várias coisas, porque eu senti que vocês outros trouxeram coisas angustiantes que eu tenho. Então, primeiro, é que eu não consigo fazer nada com minha irmã, que tem 2 anos, que ela é mais nova que eu, 2 anos. Ela passou muitos perrengues, etc., etc., mas isso não vem aqui ao caso. Mas é que nada que se faz. Eu quero ver retrato, Iris. Eu falei, eu não tenho como levar um monte de retrato. Tive o trabalho de passar tudo para o pendrive, uma porção de fotos, levei, não demonstrou interesse, disse lá, vou deixar aqui para você assistir. Não precisa não, levo. Então, às vezes eu me sinto frustrada, porque eu não consigo exercitar aquilo que eu estou vivendo junto à Rede Longevidade. Estou vivendo bem, vocês estão todas de parabéns, desde a equipe aí até os professores, colegas, etc. E a rede tem me ajudado muito. Eu fico naquela esperança que ela queira, já falei com ela para ela entrar, já falei um monte de coisa. Agora eu desisti. Então, eu fiquei consolada quando a Eliane falou que... Eliane falou que faz uma coisinha. Então, o que eu faço? Eu jogo uma pinceladazinha lá, uma gotinha, quem sabe vai frutificar. Porque não justifica que as pessoas tenham passado por muitas coisas e que desistam da vida assim, né? Então, eu fico muito penalizado, porque eu passei por muitas coisas. Agora estou passando por um outro tipo de luto, não luto de morte, mas a gente está sempre passando por lutos, mas a gente tem que superar. Agora, eu queria perguntar para a Eliane uma outra coisinha. Por que é comum, na minha idade, praticamente 81 anos, esse mês, viu, gente? Vocês não esqueçam de me dar parabéns. Dia 27, 81 anos. De perguntar para ela se a gente é comum, nessa idade, os propósitos da gente ficam dançando um pouquinho. Se muda um pouquinho, se aumenta de vigor num determinado momento, se enfraquece aquele propósito no outro momento. Eu queria ver que ela me desse uma luz quanto a isso. Por quê? Porque eu gosto de cada dia estar vivendo o dia de hoje, né? Eu tenho que viver. Mas eu sou, por natureza, ansiosa, né? Eu sou por... Isso eu já tenho clareza disso, e o médico já deixou muito claro, mas mesmo com a ansiedade que eu tenho, eu gosto de fazer as coisas e gosto de fazer bem feitas, sabe? Mas aí tem hora que eu falo assim, hoje eu quero. Eu fui escrever sobre a minha finitude, porque eu converso muito com a minha filha sobre isso. Fui escrever, falei assim, o que eu vou colocar? Eu quero ou não quero ser enterrada? Eu quero ou não quero ser cremada? Aí, vem aquela dúvida, mas a Igreja Católica, eu ainda vou confirmar, parece que apoia a cremação, tanto que no cemitério Colina tem, mas não se pode jogar cinza em qualquer lugar. Isso realmente eu não quero que minha cinza fique por aí, não. Eu quero que ela seja colocada num baúzinho. O Adi não está lá mais, os ossos acabaram, ele já tem só cinza, mas quem sabe as minhas cinzas vão ficar perto do meu filho, né?
eu fico assim, de vez em quando eu mudo de propósito, eu vou lá na frente, eu volto. Isso é próprio da idade ou é instabilidade minha, pessoal? Não, eu diria para você que eu estou começando, Iris, a viver um pouco disso, assim, no sentido, por quê? Porque a gente tem uma vivência toda para trás, né? Uma Exatamente. experiência. E nessa riqueza de experiência, a gente também passou por vários propósitos. Muitas vezes, a gente quer, eu vejo isso, muitas vezes eu quero reconectar um propósito que eu parei lá numa outra fase. Então, agora eu tenho tido, às vezes eu penso assim, nossa, eu acho que eu estou com vontade de pintar novamente. Um exemplo. Aí eu falo, nossa, mas eu ontem eu estava com um propósito de fazer uma leitura, de um aprendizado, e hoje eu quero pintar, né? E eu vou tendo esses propósitos, a gente vai passando por isso. E aí eu digo assim, nossa, mas por que isso? Aí eu vou me reconectar à minha história. E aí eu vou lá e vejo, nossa, em algum momento eu fiz isso, eu tive que pausar, né? Eu tive que dar uma pausa. Por quê? Porque, às vezes, eu tive filhos, eu tive que parar de pintar. Então, hoje eu estou me reconectando um pouco mais a isso. Então, nosso propósito... E aí, viu, Iris, eu tenho 62, eu acho que tem outras pessoas aqui com menos idade que poderão dar esse depoimento. A gente muda mesmo. É como se a vida da gente... Ontem a Natália falou numa coisa muito legal, que é assim, a gente tem, né, a nossa vida altos tem... e baixos. E aí eu sempre costumo dizer que é assim, a nossa vida é como se fosse o nosso eletrocardiograma. O nosso eletrocardiograma é vivo. Qual é o desenho dele? O desenho dele é altos e baixos. Mudanças o tempo inteiro. Por quê? Porque se ele estiver numa linha reta, né? Você está morto. Então, é isso que é a vida. É a gente poder circular nessas mudanças. E eu acho que isso, a experiência da vida vai fazendo com que fique mais aguçado. Por quê? Porque a gente tem história para trás, né? História de vida. Eu tenho uma explicação. Quê? Tem uma explicação, né? Tem. Eu acho que é a nossa própria história que vai contando e vai fazendo a gente ter essas modificações, essas mudanças. E, Iris, a vida que você vive é tão rica que ela faz exatamente esse fluxo do eletrocardiograma que você vive. E essas mudanças são as próprias mudanças de propósito. Isso é vida, né, gente? Isso é a vida. Que bom que nós temos um grande propósito aí, mas que a gente tem vários propósitos pequenininhos e que a gente pode ir mudando. Isso é bacana demais, né? Até porque a gente vai adquirindo novos aprendizados e querendo fazer outras coisas. Então, e resgatar o que não deu tempo para fazer até aqui, é muito bacana isso. A vida é linda demais e o envelhecimento traz essa possibilidade de apreciar essa vida que foi construída e retomando, né, algumas coisas. Talvez seja por isso que os mais novos falam que a gente é cabeça meio dura, né? Talvez. Porque a gente... começa uma coisa, você quer isso hoje? Não quer, tá. Então, a gente entra meio assim, coisa. Mas eu, agora, decidi viver a vida do jeitinho que ela vai me proporcionando as coisas. Só isso. Mais nada. Muito não bem. Dá para eu me preocupar com a irmã que não quer nada. Não dá para eu me preocupar com a vizinha que eu tentei tudo. Então lá para lá agora. Agora resolvi isso. Esse é seu propósito, né? Esse é um propósito. Tá, joia. Obrigada, viu, Eliane? E a turminha daí toda. Um beijo. Essas sementes que você planta, que a Helena planta e que a gente planta naquelas pessoas que ainda precisam florescer para essa nova, né, para esse novo envelhecer, essas pequenas sementes é que vão dar frutos. Às vezes tem plantinhas que demoram um pouco mais, né, para
mas elas vão surgir. É isso aí. Seu Yoshiro, pode abrir o microfone? Boa tarde. Deixa eu fechar o meu. Boa tarde. Alô? Pode falar, estamos te ouvindo. A Eliane falou aí, são dois pontos que eu prestei atenção e que, na vida prática, me aconteceram as coisas e que eu toquei justamente nesses dois pontos. A mudança na vida da gente, que vai mudando, vai mudando, vai mudando. E o propósito. E acontece o seguinte, que antes mesmo de fazer esse curso, eu já apliquei uma coisa sem como é que chama? Talvez uma intuição. Porque hoje, o que acontece com a nossa próxima geração, a geração dos nossos filhos? Eu estou com 87. Meus filhos já estão com 40, entre 40 e 50. Eles têm uma vida completamente diferente. Na minha época, quando casava, quem casa quer casa, né? Essa geração não tem nada disso daí. Agora, eles não têm também, às vezes, o propósito. Então, durante a vida deles, por exemplo, já desde o curso superior, a maioria, meu filho separou, foi morar em outra cidade, foi estudar em outra cidade. Essa vida moderna separou um pouco as coisas, não é? Apesar da gente ter internet, então não é a mesma coisa. Eles não têm um exemplo da gente. Como é que a gente está fazendo? Embora pergunte e tal, mas às vezes também nem perguntam, porque eles têm a vida deles lá, a maneira deles. Até um instrutor uma vez falou assim, olha, nós pais não sabemos educar os filhos, porque agora é diferente. Não adianta aplicar os métodos de nossos pais. Então, e isso aí é a coisa mais difícil. Eu não sou psicólogo, mas eu observo muita coisa. Então, o que aconteceu? Talvez acho que uns 3 meses atrás, porque durante a vivência, enquanto trabalho, o que acontece? Você corre de um lado para outro, corre de um lado para outro, não sei o quê, e eles estão longe, né? Aí eu fiquei pensando, puxa vida, eles já estão numa idade meio avançada, né? Eu vou ter que dar uma fala com eles, né? Aí eu fiz um meet e fiz uma reunião. Eu, meus filhos e uma das netas, que já é adulta, né? E qual é o ponto que eu toquei? Quando eles são crianças, você fala, não, você tem que fazer assim, 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 assim. Mas a gente não pode, com adulto a gente não pode, tem que ter um jeito de falar. Sabe como é que eu comecei? Qual é o seu propósito de envelhecimento? Quando daqui a uns 10, 15 anos, você não vai mais poder trabalhar. E o que é que você espera quando você chegar nessa idade? E o que é que vocês estão fazendo para conseguir esse propósito? Eles não têm. Eles não falaram nada. Tá? Quer dizer, olha, eu estou até preocupado com essa geração, viu? Essa e as futuras, né? Porque não sei qual é o propósito deles. Eu não sei. Talvez alguém aí tenha mais experiência com essa geração, talvez possa me dizer isso daí. Eu não sei dizer. Vamos ver, seu Yoshiro. O que acontece é que são gerações diferentes, com propósitos diferentes. Vamos então, ver o só que eu não consegui perceber qual é o propósito deles. Sim. Uhum. Eles não pensam no futuro.
Para você ter uma ideia, por exemplo, investidores, nos Estados Unidos chegou uma época que metade da população tinha investimentos. No Brasil, quanto é o percentual? Não chega, acho que nem 5%. Aham. Então, porque os americanos sempre tiveram aquela mentalidade, né? E eu, quando era moço, até censurava isso. Pô, o americano pensa muito em dinheiro. Não é que eles veem o futuro, veem o propósito. Sim, sim. Mas é isso. Vamos ver o que a Eliane tem para nos dizer desse propósito, Eliane, de gerações diferentes aí, né? Como é que as gerações têm visto essa questão do propósito, né? Eu vou colocar assim um pouquinho, sabe, do que eu pude vivenciar, né, em um voluntariado que eu tive, participando com gerações diferentes. E, às vezes, a gente tem essa mesma sensação, que, olha, aquela geração não está vendo propósito nos mesmos valores que eu tive. Mas a gente tem que entender um pouquinho e, talvez, perceber isso que a Paula falou, que os propósitos vão mudando, né? Não que eles tenham. O que a gente tem que fazer é, talvez, valorizar um pouquinho mais aquilo que para eles passam despercebidos, mas que tem muito sentido. Agora também eu faço muito essas conexões, e ontem, vendo a Natália com a filha, que eram gerações diferentes, né? Aí a gente tentar ali pegar um pouquinho sobre qual era a essência ali da filha dela quando estava falando daquele propósito dela. Ela estava ainda construindo. Então, muitas vezes, a gente, na nossa, né, eu, 62, quando eu pego meu filho, às vezes eu vejo para ele assim, nossa, mas meu filho não tem essas mesmas, aquele mesmo propósito que eu tinha, exatamente, às vezes, um pouco nisso, quem casa quer casa, né? E aí, no outro dia, eu conversando com ele, ele falou para mim, não, eu talvez não pense nisso, mas eu penso em como ele estava pensando um pouco na construção da vida dele, um pouco mais ligada ao meio ambiente, à sustentabilidade, à alimentação, que eu, no fim, fui me ligar agora, aos 50, aos 40 anos, porque antes eu vivia no automático. Então, assim, as gerações mudam um pouco, e seus propósitos também. Mas o que é mais importante é a gente perceber e fazer o que o Senhor fez com eles, estimulá-los a refletir sobre isso. Porque quando a gente faz essa estimulação, que foi a mesma coisa que a Iris faz e a Helena faz, quando a gente planta uma sementinha, a gente planta a semente para que a gente possa ficar ali pensando. Então, com certeza, seu Yoshiro, o Senhor pôde ali, naquele momento, despertar neles aquela pontinha do que o que é isso para mim, o que eu estou fazendo, se isso tem significado, mesmo que ele seja diferente para cada uma das gerações. Mas o importante é a gente ver aquilo que a gente quer como projeto de vida, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? A Silvana comentou aqui no chat que bacana essa ideia do seu Yoshiro e de tantas outras pessoas de conversar com os filhos, né? E vai conversando e plantando a sementinha, que uma hora ela brota, né? Do jeito deles, que às vezes é diferente do nosso, mas ela brota, né? Xênia, pode abrir o microfone? Boa tarde para você. Boa tarde, gente. Boa tarde, seu Yoshiro. Adorei a ideia do senhor aí, ó. Faz uma reunião, vem cá, galera, vamos bater um papo. Mas o que eu ia comentar era justamente isso que a Eliane colocou, Paula, e que você também acabou de colocar aí, né? Porque
O que é que eu acredito? Propósito essa geração tem, só que o propósito deles é diferente. E tem mais uma coisa que eu acho que, pelo menos a minha geração, e acredito que muita gente aí, eu fui muito condicionada pela minha família. Eu fui muito condicionada pela cultura da minha família, pela igreja. Então, eu cresci numa época que minha mãe dizia: tem que casar até os 20 anos, porque depois você não acha ninguém que vai te querer. Mulher passou dos 20, não escolhe mais, é escolhida. Então, eu já botei na minha cabeça que até 20 anos eu tinha que casar. Depois de muito tempo, eu descobri que eu não queria ser casada. Mas eu já era casada há um tempo. E eu também fui condicionada a ter um chefe, a trabalhar para alguém. Eu estou fazendo essa transição de carreira agora e está sendo tão difícil, gente, tão difícil quebrar aquela ideia de ter uma carteira assinada, ter um salário e agora a vida ser por minha conta. Eu estou amando, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito insegura, me sinto perdida. Às vezes, na hora que eu volto e falo, gente, eu vou acabar arrumando emprego de novo. Né? Porque eu vivi uma época que meio que os pais é que estabeleciam nosso propósito. Né? Eu estudei uma área que não era que eu queria, por condicionamento mesmo. Então, como a Eliane falou agora há pouco, eu vivi muito no automático. Né? Naquele momento, eu nem sabia o que era projeto de vida. Eu casei com 17 anos, tive um monte de filho, 3, e cuidava do marido, que depois eu meti o pé na bunda dele, mas eu fiquei casada com ele um bom tempo, não trabalhava. E quando eu comecei a sentir muito mal, comecei a tomar antidepressivo, um bocado de coisa, bem novinha ainda, eu falei, cara, tá tudo errado, eu tô infeliz, eu não tô feliz, eu não quero isso para mim. Só que, assim, foi difícil quebrar tudo isso. E eu aprendi muita coisa com os meus próprios filhos, porque os meus filhos, eu tenho filhos de geração diferente. Eu tenho hoje uma filha com 36 e eu tenho caçulinha de 18. Que não é nem caçulinha mais, né? Mas é uma outra geração, já é da geração Z. E eu vejo que os propósitos de vida deles são muito diferentes. Esse que é da geração Z, ele não quer carro, ele não quer casa, ele só pensa em meio ambiente, nos animais, nos idosos, nas minorias, na população LGBTQIA+. Ele tem uma visão de realidade e de sociedade muito mais inclusiva, muito mais acolhedora. Já os outros dois, que são da outra geração, o povo pensa em ficar rico. Então, é investimento nisso, é investimento naquilo, todo mundo investe na bolsa, compra ação, e é renda fixa, e carro, quando pode, troca de carro e compra o carro mais novo. Mas eles querem viver. Eles querem viver, querem viajar, querem curtir a vida. Então, a todo momento tem um viajando para um canto. E eu não, eu fiquei, compra chácara, compra lote, compra isso, tentando juntar bens imóveis para garantir o meu futuro. Lógico que isso foi uma coisa boa para mim. Hoje está me dando aí a liberdade de não estar trabalhando, né? E não ter uma renda fixa, né? Mas a gente vê que eles têm propósito, sim, só que são diferentes da gente, e às vezes você olha e fala, cara, esse povo está tudo doido, né? Porque é outro tempo, né, Xê? É outro tempo, né? E olha que o seu filho mais novo, que propósito lindo que ele tem, como os outros, cada um com seu propósito, né, Xênia? E é interessante que a gente aprende com eles, né? Que é a questão da intergeracionalidade, porque você vai aprendendo. Hoje eu olho os animais, eu vejo que os bichinhos têm sentimento, que eles ficam tristes. Antigamente eu entrava em casa, passava pelo cachorro, quase atropelava o bichinho. Hoje eu já chego, eu sei que ele está lá com a carinha assim, esperando, querendo amor, atenção. Eu já tenho um outro olhar. É o aprendizado. Né? Aprendizado ao longo da vida. Né? Bacana.
É isso. Eliane, quer comentar, Eliane? Eu diria assim, Xênia, é uma riqueza muito grande, porque eu me sinto assim. Eu também fui criada, né, dentro daqueles padrões. Eu trabalhei durante 35 anos numa empresa. Quando eu saí, eu me senti perdida. Eu acho que eu não podia trabalhar mais. Eu só podia trabalhar se fosse num emprego CLT. E fui me reinventando. E assim a vida foi me trazendo essas novas possibilidades, essas novas oportunidades, né? Você trouxe uma coisa também que a gente tem muita afinidade. Bem-vinda ao mundo, né? Que eu digo isso para os meus filhos, bem-vindo ao mundo, né? Que é essa multiplicidade que a gente tem nas gerações. Eu também tenho uma filha de 23 e uma de 38. Eu também estou ali nos dois polos. E eu vejo que eles não deixam de ter propósito, só que os propósitos são diferentes. E eu tento fazer um pouquinho o que o seu Yoshiro falou. É numa conversa que a gente tenta lá trazer eles aquilo que para eles é muito importante. E tenho certeza que o que vai permear e o que permeia todas as gerações é aquilo que a gente tem como propósito maior, é ser feliz com nós mesmos. Então, eles, de alguma maneira, alguns vão encontrar felicidade se doando para o meio ambiente, para uma vida melhor, né, mais inclusiva, e que bom que essa geração está trazendo isso. Outro, talvez, vão se encontrar vão equilibrar, né, um momento de ter ganhos e, ao mesmo tempo, falar, espera aí, o que eu faço com esse ganho? Né? E é nessa hora que a gente planta lá a sementinha, que a gente lá faz aquela reflexão para trazer eles para que eles construam o propósito deles dentro daquela realidade. Né? Xênia, eu adorei isso. Estamos juntas nessas novas reinvenções que a gente vai ter que fazer, né, pela vida, né, Paula? Paula também viveu isso e dá um medinho, né? Mas a gente sempre soube que vamos com medo, mas vamos, né? Vamos lá. E eu acho interessante, que vocês estão falando aí, eu fiquei pensando, né? A gente acabou conversando sobre o propósito do outro, né? Olha que interessante. A gente falando qual seria o propósito dos nossos filhos, o propósito dessa geração. Ok, mas e qual é o nosso propósito? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Olha como é que a gente que é mãe, né? Mãe, pai, a gente sempre fala de filho. Tá, ok, mas e nós? Qual é o nosso propósito? Neste momento, qual é o nosso propósito? Se a gente já sabe qual é o propósito maior. Gente, essa moçada vai se virar de um jeito diferente do nosso. As irmãs aí, da Iris e da Helena, elas têm o jeito delas de viver a vida. E a gente não consegue viver a vida do outro. Muitas vezes a gente quer impor a nossa vontade e aquilo que a gente acredita para o outro, mas às vezes elas estão bem ali. Às vezes o propósito delas é estar com elas quietinhas, seja o que for. Então, eu só queria puxar isso, porque a gente acabou falando do propósito do outro, mas vamos construir o nosso. E aí, Jéssica, só um tiquinho, já vou te passar. Eu acho que nós, profissionais, não tenho certeza, nós profissionais, nós que estamos aí como ativista da causa, né? Que estamos com canais aí na internet, que estão lá num grupo pequenininho, a Xênia lá no trabalho dela, seja onde for, a gente pode abrir espaço para conversar sobre isso com as pessoas e abrir e proporcionar a elas momentos de descobrindo o seu propósito. Então, eu acho que nós, profissionais, pessoas que lidamos com a população em geral, a gente tem essa possibilidade na mão, né? É uma grande contribuição para todo mundo, né? Vai lá, Jéssica, diga. Eu queria falar sobre essa questão do propósito
da gente estar falando do propósito do outro, aí vocês estão falando dos filhos, e eu estou me vendo aqui, né, nessa geração, tenho 33 anos, cresci com a mesma pressão do tem que ter, mas eu acho que aí justificando um pouco da nossa geração, no meu caso, eu sempre ouvi a minha mãe e meu padrasto eles trabalhavam muito, eles não tinham muito tempo para a gente, e tinha que ter uma casa, tinha que ter um carro, tinha que trocar de carro, e eles não viviam. E eu, a vida inteira, ouvi minha mãe falar: meu sonho é conhecer Salvador. Eu não tenho vontade de viajar para fora. Meu sonho é conhecer. Mãe, tá ali. Vão lá, faz um plano aí, um pacote, paga e vai. Mas está sempre ali. E a gente quer viver. Aí você quer mudar de casa, quando foi para mudar de cidade, maior trampo para vender a casa, fazer. A gente não quer ter isso, a gente quer ser livre. Então, aceitar que pagar aluguel era uma coisa ok, foi muito difícil para mim, porque na minha família não tinha essa concepção. Pagar aluguel é uma coisa horrível. E hoje eu faço isso, e eu estava aí quando eu queria, estava em Belo Horizonte, quando eu decidi que ia vir para cá, eu entreguei e vim para cá, e se eu tiver que voltar, eu vou entregar e vou voltar, ou vou para outro lugar, porque essa questão de não ter uma casa me dá essa liberdade. E eu acho que talvez a nossa geração busque mais isso, busque viver o agora, que é uma coisa que a gente não sentiu dos nossos pais, porque eles sempre aprenderam assim, trabalharam o tempo todo, e dessas questões que a gente está vivendo também de novas oportunidades de moradia, né? Não preciso pensar lá na frente que eu preciso ter uma casa, eu posso morar numa república, né? Aí tem o que a Flávia falou ontem, de colívio, enfim. Então a gente pode pensar, a gente quer pensar em outras questões, a gente sabe que o carro faz um mal danado para o meio ambiente, então a gente não quer fazer isso. Né? A gente sabe que comer carne faz mal danado para o meio ambiente, então nós vamos diminuir. Então a gente tem sim propósito, mas são propósitos realmente diferentes, e talvez por ter visto a geração dos nossos pais fazendo algo que nos afetou de alguma forma. Então, eu acho que é um pouco disso também que a gente sente hoje. Gente, olha a lindeza da intergeracionalidade, isso é bonito demais, né? Quer comentar, Eliane? Nossa, eu acho que assim é o que une a gente nesse propósito maior de vida, que é o ser feliz. O que une tudo isso é essas trocas de gerações. Olha o quanto a gente aprende com as pessoas ao lado, com as pessoas que a gente está ali, né? Com a mãe, com o irmão, com o filho, né? O quanto a gente pode aprender. E o mais importante é a gente dar esse primeiro passo. Eu convido vocês a darem o primeiro passo. Para mim, e aí depois a Ana Paula vai falar um pouco desse negócio de idadismo, porque a gente também tem que se abrir um pouco enquanto uma geração que viveu tantas coisas. Então, essa abertura nossa também para o olhar para o outro, para o saber, a gente vai, aos pouquinhos, fazendo com que o outro também olhe para a gente. Só que a gente tem a resiliência que talvez as outras gerações ainda estão construindo. E essa resiliência faz com que a gente abra esse caminho. Eu estou falando isso porque quando eu fui nesse voluntariado, num primeiro momento, eram 50 pessoas, que o mais velho tinha 29 e eu lá 60ona, única, né? Quando eu entrei na sala, num primeiro momento, confesso que eu falei, nossa, o que é essa garotada aí, né? Eu fiz no meu pensamento, esse comentário. Eu falei, putz, né? O que eu vou, né? Aprender, o que eu vou poder fazer com isso? E, com certeza, eles também pensaram, quando olharam para mim, as carinhas também eram assim, né? O que essa 60ona está fazendo aí, né? E eu pude também aprender que, naquele momento, eu tinha que dar o primeiro passo. E quando eu dei o primeiro passo, gente, foi a coisa mais legal. No final, hoje, todos os meus amigos da Fundação Estudar, né, que são meninos e meninas de 20 e poucos anos, hoje são os meus, a gente troca, né?
a gente troca de maneira muito rica, mas alguém tem que dar o primeiro passo. E cabe a gente, às vezes, na nossa experiência, assim como foi, né, voltando de novo ao que o seu Hiroshiro fez, ele deu o primeiro passo. A Helena deu o primeiro passo, a Iris deu o primeiro passo, a Xênia deu o primeiro passo, a Jéssica, também com esse olhar, né, dessa convivência, a Paula. Eu estou falando de todos, mas a gente... O primeiro passo é essa intergeracionalidade. Então, é importante isso, a gente também refletir nesse autopreconceito que muitas vezes a gente tem, né, de olhar para o outro, para uma geração diferente, né? E isso a gente precisa também, é um aprendizado. Pessoal, nós estamos no finalzinho. A Elice fala com a Jéssica, que bacana, Jéssica, né? Ela também tem 3 filhos em várias idades e conversa muito sobre o futuro, educação financeira, enfim. Muito legal essa conversa. Seu Yoshiro, se o senhor quiser falar, o senhor só pode falar em 1 minuto. Se o senhor passar de 1 minuto, eu vou te cortar, porque nosso tempo está no fim. Então, alô? Só complementando, já a semente que eu plantei já está nascendo. Meu filho já quer fazer uns investimentos, embora ele também tenha essa parte da nova geração. Ele é um voluntário de um negócio que vai prestar serviço lá entre os índios. Então, no fim de semana prolongado, ele vai lá e presta... Outro dia ele fez mais de 50 dentaduras. Porque ele fala o seguinte, eu não venho aqui para tratar de dentes, eu venho tratar de pessoas. Porque a pessoa que não tem dentes aqui, ela se isola. E dá para perceber que ela não tem dentes, porque essa parte aqui fica afundada, tá certo? Então, eu venho tratar de pessoas. Muito bacana. Seu Yoshiro... Tá bom. Acabou, seu Yoshiro. Acabou. O senhor fechou com chave de ouro esse propósito lindo que essa moçada está tendo. Nós também tivemos propósitos lindos, cada um no seu tempo. Essas gerações aí de 60, 70, 80 anos construíram esse mundo que nós estamos nele hoje, né? E a gente vai dar continuidade com o nosso propósito. Estou falando a gente, mas eu já estou no meu 58, tá? Mas é isso, todo mundo construindo junto, cada um com o seu momento de vida, né? E aí, então, obrigada, seu Yoshiro, pela sua participação. E aí, Eliane, nossa, que delícia estar com você. A gente te agradece demais estar com a gente aqui nesse momento, trazendo um tema tão legal, né? tão importante para a nossa longevidade. Agradecer a todo mundo que veio aqui, agradecer a nossa equipe maravilhosa, os nossos patrocinadores, o apoio das Mulheres do Brasil, do Fundo Municipal do Idoso. Daqui a pouco, às 16 horas, nós temos outro encontro com a professora Ana Paula, é o tempo de dar uma descansadinha aí. E a gente, então, vai falar, hoje, às 16 horas, conversar um pouquinho sobre autocuidado e sobre preconceito com a Ana Paula. Então, a gente aguarda vocês, é só o tempo de um lanche, e a gente volta às 16 horas, ok? Muito obrigada e vamos colocar no chat, nesse último minuto, o que eu estou levando daqui em relação ao meu propósito. Palavrinhas no chat. Até de tarde, até daqui a pouco.